Olá, muito bom dia! Estamos para mais uma aula de elementos de máquinas. Seja noite, seja dia, seja madrugada, seja o horário que seja bom, isso é o que importa. Vamos lá? Então, estamos em elementos de transmissão. Começando com a engrenagem cilíndrica de dentes retos. E a gente já teve várias aulas, né? Já teve a sobre o nível lembrar da engrenagem cilíndrica de dentes retos. Já teve sobre alavancas, né? E que bom que tu olhou, já olhou de novo, fez tuas anotações, aprofundamentos, me enviou as questões, a gente conversou sobre tudo isso. E agora a gente vai para o nível entender. Tá? Então, aqui, só um pouquinho. Tá. Peraí, eu tenho que botar isso aqui. Deu. Naquela estrutura que a gente vem trabalhando com o que a gente chamou de questões fundamentais. Deixa eu só virar um pouquinho aqui, assim, ó. Um pouquinho. Deu. Tá. O nosso primeiro nível era o lembrar, onde a gente tinha as questões, 5 questões básicas para a gente começar a estruturar o raciocínio para avançar no assunto. Então, que era sobre nome, formato, material, acabamento e tamanho, tá, do elemento. E assim vai ser em vários. Tá? Bom, agora no nível entender é colocar um porquê em cada um desses. Tá? Por que tem esse nome, por que tem esse formato, por que é feito nesse material, por que tem esse acabamento, por que tem esse tamanho. Então, com o entendimento desses motivos, a intenção é que o teu conhecimento fique mais estruturado. Tá? Não apenas ali no lembrar, tá, o nome é engrenagem cilíndrica, o formato é tal, é a quantidade de dentes, é o material, é a têmpera superficial dos dentes e coisa. Tá, mas por quê? Por que tem esse nome? Por que tem esse formato? Por que é feito nesse material? Por quê? Aí a conversa muda de nível, tá? Bom, outra coisa. Sabendo tu dessas questões que nos guiam, é trabalho teu ampliar essas informações. O que responde essas questões não é só o que eu falo aqui, não é só o que está no vídeo ou nesses slides. Tá? O bom de ter essas questões é que facilita a tua pesquisa. Tu encontrar novas respostas mais amplas, mais estritas, que eu não falei aqui. Tá? Tu pode muito bem trazer respostas que não são exatamente as que eu falei aqui, mas se tu souber me embasar, não é assim, eu vi num site da internet. Só um pouquinho. Que site? Que livro? Que apostila? Da onde? Tá, beleza. Aí a gente pode avançar no assunto. Certo? Muito bem. Só vou tomar um gole d'água, com licença. Importante. Bastante. Eu tenho tomado quase 4 litros por dia aqui, tá? É o que tem que ser. Tá? Dois que falam, 2 litros d'água por dia, isso é assim, é o mínimo dos mínimos, o mínimo dos mínimos. Tá? Tem que ser mais. Deixa eu ver como é que tá a câmera, aqui assim, tá bom. Vamos lá, o bicho vai pegar, tá? Então, por que tem esse nome? Engrenagem cilíndrica de dentes retos. Pegando primeiro a definição do dicionário, tá? Para engrenagem, ela nos dá uma ideia, lembrando que o que está no dicionário é um direcionamento, não é lei. Até porque tem
variações mais sutis e menos sutis de um dicionário para outro. Tá? Então, é uma orientação inicial. Exatamente sobre a palavra engrenagem, não nos esclarece tanto quanto o que está no verbete do verbo, engrenar. Aqui ele traz... Deixa eu mudar aqui, ó. Espera aí só um pouquinho. Apontadora laser, aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, encaixar cada dente. Tá, e o restante tu lê. Encaixar cada dente. Essa ideia do cada dente é o que se aproxima mais da real ideia. Tá? Então, porque é assim que ela funciona, engrenando dente a dente, que nem a gente viu na aula de alavancas. Uma alavanca na outra, representando dente a dente. Certo? Então, essa é a explicação da palavra engrenagem no nome. Tá? E as demais? Cilíndrica de dentes retos. Bom, deixa eu tirar a ponta aqui. Ela fica ali, né? Tá. Tá escondida atrás de mim. Aqui, ó. Ali no cantinho. Cilíndrica de dentes retos. Bom, a palavra cilíndrica se refere a um sólido geométrico, o cilindro, né? Tá. E o que tem a ver com a engrenagem? Que na fabricação a gente parte da figura né, da peça, da matéria-prima de um disco, né, de um cilindro. E a forma geométrica que envolve, né, essa engrenagem é um cilindro. Então, parte daí. Dentes retos. O que quer dizer os dentes retos? Quer dizer que as arestas dos dentes, as arestas da superfície de trabalho, elas são paralelas ao eixo do cilindro. Tá? E essa aqui é a peça que a gente já mostrou outras vezes, onde tu pode perceber que os dentes eles são paralelos ao eixo do cilindro. Engrenagens que não... Peraí que eu estou cortando aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui, aí afastar o microfone só um pouquinho. Ah, o negócio é isso aí. Ao vivo é isso aí. A gente vai ajustando. Tá. Engrenagens que não são cilíndricas. Para reforçar a cilíndrica, vou mostrar também outras que não são cilíndricas. Engrenagens cônicas. Aqui, essa daqui para eixos a 90 graus. Cremalheira, que tem muito comum nos acionamentos de portão automatizado, né? Ah, mas não é engrenagem. É engrenagem. Conjunto sem fim coroa. Tá. A coroa até tem, né, o formato cilíndrico, mas o conjunto não são duas peças de engrenamento cilíndrico. Tá. Bom, o que é o próximo aqui? Espera só um pouquinho. Tá. Outro indicador que a gente tem, né, que nos reforça por que é dentes retos. Tá. Se a gente pegar essa engrenagem, por exemplo, esta daqui, e pintar a superfície dos dentes dela, tá, passar um rolinho de tinta e rolar ela sobre um papel, a marca que ela vai fazer é de dentes paralelos, né, ao eixo, que seria aqui assim, né, a marca dos dentes perpendicular, né, a essa direção
que a gente vai rolar ela. Bom, outra engrenagem que é cilíndrica e não é de dentes retos é esta daqui, tá? Essa é a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Tá? Os seus dentes não são paralelos ao eixo da peça, ao eixo do cilindro. Os dentes, eles desenvolvem, na verdade, uma curva helicoidal, tá? E desde que a gente já falou algumas vezes, tu já tem uma ideia do que é um helicoide, né? Uma curva rotacional de avanço tridimensional. E esta daqui, se a gente for também carimbar ela, né, pintar e rolar sobre um papel, a marca vai ser aproximadamente essa daqui, tá? Nos mostrando a diferença, então, da engrenagem de dentes retos. E aqui está o nome, né, das peças. Bom, então, tá, aí fechou o nome, né? Engrenagem cilíndrica de dentes retos. Aí tu já entendeu. Então, costurando. Essa de hoje é para entender, né, para botar o porquê no que a gente viu no nível lembrar. Tu viu lá, o nome era engrenagem cilíndrica de dentes retos. Agora tu já sabe explicar para as pessoas que estão ao teu redor por que tem esse nome. Esse é o objetivo. Agora, por que tem esse formato? Ah, vou precisar tomar água, só um pouquinho. Ó, tô aqui, tá? Tô aqui. Fantasmagórico, né? Bom, vou voltar. 1, 2, 3 e aqui. Por que tem esse formato? O formato de cilindro e o formato de dente reto. Bom, essa peça, esse elemento de máquina, a engrenagem cilíndrica de dentes retos, ela se presta para a transmissão de potência entre eixos paralelos. Tá? A cônica, que tinha no slide anterior, não. Até pode ser, mas não é o principal. Tá? E, por exemplo, o sem fim coroa também não. A transmissão não é entre eixos paralelos. Então, tenho uma necessidade da transmissão entre eixos paralelos, posso usar essa daqui. Então, isso justifica esse formato cilíndrico. Bom, por que tem os dentes retos? Tá, porque foram fabricados assim. Oh, beleza. O detalhe é fabricar os dentes retos é mais simples, consequentemente mais barato, do que fabricar os dentes helicoidais. Tá? Então, preciso ver quais que são os requisitos de serviço para ir optar, por exemplo, se eu vou usar a engrenagem de dentes retos ou de dentes helicoidais. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro, eu vou ter que ficar tomando água aqui, e conversar, eu acho que a câmera, tá, aqui tá meio fora, né? E conversar muito sério é ter cuidado com falar vantagens e desvantagens. Tem vários materiais, apostilas, vantagens da engrenagem. Por que vantagem? Por acaso ela tá levando vantagem? Ela tá se sentindo mais poderosa do que outro modelo? Não. Ela tá ali, na dela, de boa, esperando para ser usada. Acho que tá esperando para ser usada. A questão é, cada elemento tem suas características. Ah, essa é melhor que aquela. Melhor para quem? Melhor por quê? Melhor sob qual parâmetro? Melhor para quem vai fazer a manutenção e estraga menos? Melhor para o departamento financeiro que vai comprar uma mais barata? Melhor para quem? Melhor para quem fabrica? Cuidado.
Então a gente fala em características, tá? Engrenagem cilíndrica de dentes retos, ela não é melhor do que a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Peraí que eu mudei aqui a cadeira um pouco. E a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais não é melhor do que a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Tá? Diferenças entre elas. Vai anotando aí no teu caderno. Uma diferença. A gente já falou da complexidade e custo de fabricação, né, para a formação dos dentes. Outra característica funcional. Os dentes retos, eles funcionam, o engresamento é dente a dente, que nem a gente viu na aula de alavancas. Da engrenagem helicoidal, há um engresamento simultâneo de vários dentes. Como eu tenho diversas curvas helicoidais interceptando-se, digamos que um dente está iniciando o engrenamento, o outro está no meio, o outro está saindo, engrenamento múltiplo de diversos dentes. Isso leva funcionalmente a menor ruído. Por exemplo, a engrenagem cilíndrica de dentes retos, como é dente a dente, claro que na máquina funcionando isso é muito rápido, mas como é dente a dente, a pancada é dente a dente. Se a gente vai fazer uma análise sonora, se percebe, né, as pancadas sonoras. Na helicoidal, se eu tenho um engrenamento simultâneo de dentes, eu tenho essa onda, a onda sonora, mais aproximadamente constante, digamos. Tá? Como é que é? Me fugiu a palavra. Bueno, mostrando um exemplo de aplicação disso. Tá? Na caixa de marchas de carro, tá? Na maioria, as marchas para frente são de engrenagens cilíndricas helicoidais e a ré com engrenagem cilíndrica de dentes retos. A maioria. Tu percebe que as marchas para frente não fazem ruído e a ré faz um barulhinho característico. Tem carro que quando tu enxerga ele dando ré, faz um barulho de carro dando ré. Por quê? Porque a engrenagem da ré, naquele veículo, é de dentes retos. Tá, mas falando, né, dessa aplicação. Então, por que as para frente são de helicoidais e para trás reto? Helicoidais, então, menor ruído e melhor resistência mecânica dos dentes também. E da ré, como ele vai ser de uso esparso e de pouca duração, tá, justifica-se, aceita-se que seja de dentes retos. Contextualizei, era essa palavra, contextualizei por quê? Tudo parte de requisitos de serviço. Ah, a helicoidal é melhor? Não, nenhuma é melhor ou pior. Quais são os requisitos das marchas para frente? Quais são os requisitos das marchas para trás? O que atende com menor custo? É aqui ou ali. Então, tudo vai dos requisitos de serviço. As características, então, de dentes retos, né, que é de menor custo de fabricação, tá? Maior ruído do que de dentes helicoidais. A de dentes helicoidais, anota isso aqui e coloca aí num post-it para o capítulo de elementos de apoio. A engrenagem cilíndrica helicoidal gera carga axial para o eixo. Tá? De dentes retos não. Bueno,
Então, por isso que tem esse formato. Tá? Bueno, tá, fechamos aqui, então por que tem esse formato? Agora, por que é feito nesse material? A gente falou então, bueno, que o nosso material master é o aço. Então tá, tu já sabe que engrenagem é feita de aço. E aí, lá no lembrar também, a gente colocou alguns aços, que tu tem anotado aí, muito bem. Tá, a questão é por quê? Por que é feito em aço e por que é feito em certos aços? Por quê? É no porquê, no saber responder o porquê, que a gente vai diferenciando o profissional. E é isso que tu tem que buscar. Tá? E embasar a tua resposta. Mesmo que seja da prática, da experiência. Tá valendo. Bueno, então, por que... Tá. Por que é feito, então, nesse material? Assim como eu falei aqui no slide anterior, quais que são os requisitos de serviço da engrenagem? Dos requisitos fundamentais, digamos. Estou tomando café também. Com cardamomo e pimenta preta. Bem bom. Dá-lhe um gás. Tá, tu lembra da aula anterior que os requisitos de serviço são quanto ao riscamento... Ah, peraí, com essa ponteira eu não consigo... Aqui, ó, dá o play. Tá. Tu lembra que a gente tem o riscamento entre dentes, né? As superfícies deslizando uma contra a outra e, por análise mecânica, também um esforço de flexão. Ah, mas não ocorre, né? Ela gira. Mas para análise conceitual, a gente considera que sim, tá? Que nem uma alavanca sofrendo flexão. Então, o dente também sofre isso, tá? Ó, faz ali esse efeito, tá? Enfim, e aí dente a dente funciona a roda, o engrenamento. Então, quais que são os requisitos? Tá, a gente tem um requisito ao riscamento dos dentes, a flexão dos dentes e também, como eles são rodas, né, que trabalham girando, vai ter, por exemplo, na roda motora, um eixo que está trazendo a potência do motor, por exemplo. Então, o motor gira o eixo gira a roda, que gira a outra roda, que gira o eixo e vai para o mecanismo que seja. Então, o centro da roda tem um trabalho de, digamos, transmitir o giro dado pelo eixo. Tá? A gente falou bastante aqui, ó, dos requisitos. Não pegou o foco, né? Ah, deixa. A gente falou bastante dos requisitos do dente. Então, o requisito do dente é resistir o deslizamento com outro dente e a flexão. E o interior, o miolo da roda, não tem esse riscamento. Não tem flexão, mas sofre um esforço torsional. Por quê? Imagina que isso aqui está estático e a gente vai pegar um eixo e vai torcer, né? Fazer um disco de borracha, como se isso aqui tendesse a torcer. Então,
O miolo da roda tem um requisito torsional. Tá. Por que a gente está falando esses detalhes? Porque a questão ali em cima é, por que é feito nesse material? Tá. Eu acho que eu falo muito tá, né? Vou cuidar. Antes de selecionar o material, de dizer, ou pensando na seleção, qual material vou escolher para essa peça? Bom, aqui que essa peça está submetida. Assim como quando tu vai numa loja ou numa madeireira, por exemplo, tu diz, eu queria um pedaço de madeira. Te perguntam, para que tu quer? Dependendo da aplicação, muda muito o que se recomenda usar. Então, os requisitos, tu já viu. Tá. Agora falando do que o material oferece. O aço, tá? Vamos lá, essa parte é pesada. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá. Falando em aço, tu já sabe qual é a faixa de teor de carbono que a gente está falando. Tá. Até falei na aula do lembrar. E tu sabe do quão influente no comportamento do aço é o teor de carbono, né? Sim. Então, pegando como exemplos um aço 1010, um aço SAI, norma SAI 1010 e 1050. Norma SAI para aços fala o quê? Composição química. Obrigado. Então, pegando um aço SAI 1010 e um SAI 1050, o que muda entre eles? De pronto, o teor de carbono, muito bem. Que no 1010 é, muito bem, 0,1%, né, na faixa média, e o 1050, 0,5%, muito bem. Essas alturas do nosso nobre campeonato, tu já sabe o quanto essa diferença de teor de carbono influencia no comportamento desses dois aços. Ótimo. Processos de fabricação. Conformação mecânica. Desde o processo de beneficiamento do aço. Laminação. Rolos pressores, que nem passar massa de cozinha no rolo, né? São dois rolos, comprimindo, vão diminuindo a altura do material. No aço, então vou ter um adelgamento por pressão direta dos rolos no material, consequente achatamento e alongamento dos grãos. Trefilação, eu tenho tração da matéria-prima através de fieira, redução da seção por restrição geométrica e acomodação interna para deslizamento na fieira. Laminação e trefilação. O ponto é, comparando um SAI 1010 laminado com um SAI 1050 trefilado. O que a gente pode comparar aqui, basicão, entre eles? Limite de escoamento. Tensão de escoamento, então, eu sei que tu já sabe que é a tensão onde se inicia a fase de deformações plásticas. Ou seja, o limite de escoamento é a tensão máxima que a gente pode usar para um serviço funcional da peça. Obviamente, se eu estou trabalhando com corte de peças, eu quero passar disso aí. Não, para o limite funcional de peças. Tá, então,
Na última, limite de escoamento. E dependendo do projeto, a gente pode querer trabalhar próximo. Então, por que é feito em aço? O aço é um material muito variável. Não tenho o número, vou pesquisar quantas ligas diferentes de aço tem. Para trazer, então, rapidamente, um comparativo entre o limite de escoamento de um SAI 1010 laminado e de um SAI 1050 trefilado. A gente varia aí de 180 megapascal a 580 megapascal. É muita variação. É muita variação. E a gente pode ter uma relação direta, uma relação diretamente aproximada, na mesma direção, entre limite de escoamento e dureza superficial. Dureza é essa capacidade de riscamento, perdão. Por que a gente pode? Porque aí, para responder o porquê, tu vai estudar como que é feito o ensaio de dureza, com a indentação, né, da ponta de diamante no material. Aqui, ó, tô fazendo um ensaio de dureza aqui, ó. Tá. É um ensaio de deformação. Aqui, ó, tá ruim aqui. De deformação. Aquela ponta de diamante ou de aço, ou seja lá o que for, tá? Ela vai fazer uma marca na peça, depois tira, né, a ponta e dependendo do método, né, mede aquela marca ou o instrumento já te dá. Se é, por exemplo, a escala Vickers, que você tem que medir, se tu vai medir a marca que ficou na peça, marca que ficou, deformação plástica. Então, isso nos dá uma ideia da relação entre tensão de escoamento e dureza. Ah, professor, então material que tem maior tensão de escoamento é mais duro? Não. Calma. Não. E, seguindo, variabilidade das propriedades e versatilidade do aço. Se a gente pegar um aço que é usado para engrenagens, um SAI 1045, tá? Uma dureza no estado como fabricado, no estado natural, de aproximadamente 22 Rockwell C. Tá? Com têmpera em água, a gente consegue chegar a uma dureza superficial até 1 milímetro de 57 Rockwell C. É uma ampliação de dureza, pô, né? Mais de duas vezes. Tá? Um SAI 8620. Vai anotando aí. Um SAI 8620. Dureza no estado natural também, aproximada ao outro, 22 Rockwell C. Ah, tá, mas eles são dois aços diferentes, com teores de carbono diferentes, 1045 e 8620, 0,45, 0,20. Bueno. A dureza natural desses dois é similar, 22 Rockwell C. O 8620, com menor teor de carbono, eles têm menor resposta à temperabilidade. Menor teor de carbono são menos temperáveis. Ele alcança 48 Rockwell C a 1 milímetro, tempera em água. Ah, é pior do que 1045? Não. Não. São características. O 8620, brindado com seus elementos de liga da série 86, elementos de liga, faz com que ele seja, ainda que seja menos temperável, faz com que ele seja cementável. Então, com esse daí a gente consegue a têmpera de 48 Rockwell C e com a cementação superficial pode chegar a 62 Rockwell C. Então,
a gente tem aí um aço que pode ir de 22 Rockwell C a 62 Rockwell C. Quase 3 vezes. Estamos falando do que pode ser mudado nesse aço com ele em mãos, digamos. A gente não está falando lá da fábrica, do beneficiamento da produção. Aqui, em casa, como a gente diz, na nossa fábrica, claro que vai ter uma empresa especializada nisso, a gente pega a matéria-prima e melhora essas propriedades. Melhora para a aplicação que a gente queira. Altera essas propriedades, vamos dizer assim. Bom, diferentes gamas de usinabilidade. Aços que são mais usináveis que outros. Quanto menor o teor de carbono, mais fácil é de usinar, de fabricar por corte. Torneamento, fresamento, né, geração. Então, aí aqui esse brete começa a ficar apertado. Eu quero, então, um material, que é para atender aqueles requisitos ali. Eu quero um material que seja de alta dureza superficial, porque os dentes se riscam. Mas ele também precisa ser resistente à flexão. E também o centro precisa ter uma resistência torsional, porque se eu usasse um material completamente frágil, ia fraturar por cisalhamento torsional. Então, esses requisitos vão aumentando. Também precisa ser um material de fácil usinabilidade. Eu tenho aqui o melhor material do mundo para fazer engrenagem. Mas eu não consigo cortar ele. Não adianta nada. Então eu preciso de um material também que seja usinável, e isso pode ser melhorado na composição química. Eu preciso de um material que para essa aplicação, que seja temperável, porque eu quero temperar os dentes. Requisitos de fragilidade variam. Eu quero que seja menos frágil, principalmente no miolo da roda. Variações de resiliência e tenacidade variam muito também, por exemplo, só por ver ali a resistência à tração. Então, por que é feito nesse material? Porque a gente consegue encaminhar para atender os requisitos onde eu desejo nessa peça um miolo, seja da peça como miolo do dente, dúctil e tenaz, e que eu consiga desenvolver com satisfatoriedade a têmpera superficial dos dentes. É isso. Por que leva o acabamento? Vou tomar água, vai olhando aí. Então, do nível do lembrar, falando do acabamento, tinha uma parte lá que eu falava do visual, a cor metálica e tal, mas vamos focar na rugosidade da superfície de trabalho, que é dos dentes. Então, a gente já entendeu que os dentes funcionam por deslizamento um contra o outro. Essa imagem aqui, deixa eu botar o laser de novo. Essa imagem aqui seria um desenho, né? Não é foto. É uma ampliação, né? Seria uma ampliação do que é a superfície metálica. Né? A gente consegue ver algo assim com microscopia eletrônica ou nanomicroscopia. Isso quer dizer o quê? Toda a superfície, no sentido de todas, não da extensão, também, não deixa de ser. Toda a superfície tem sua rugosidade. Nenhuma. Assim como na metrologia, tu sabe os conceitos de medição. Nenhuma superfície que se possa provar
é lisa. Rugosidade superficial é um número. Tu pode dizer que algo é liso, porque tu está tocando. Então, qual que é o sensor dessa medição? É meu órgão tátil, a percepção do meu dedo. Né? Por exemplo, eu estou passando aqui e eu sinto uma certa rugosidade ou liso. Uma pessoa que faz leitura em braille, ela tem outra percepção, outra sensibilidade. Ela vai sentir diferente. Uma pessoa que trabalha com mecânica pesada, com muito trabalho manual pesado, ou uma pessoa que trabalha muito com lixa e pega a lixa com a mão, vai sentir diferente. Outro dia eu tava lixando umas coisas, lixando madeira, e aí pegando direto com a mão, né? Tá? E aí depois o sensor do celular não identificava a digital. Né? Então altera a percepção. Isso quer dizer o quê? Dizer que uma superfície é lisa ou não é algo referente ao instrumento de sensoriamento. Seja o rugosímetro ou seja o dedo, né? Assim como na metrologia, nenhuma medida qual que é a palavra? 100% exata, porque ela também vai ser relativa ao instrumento de medição, e as diferentes resoluções dos instrumentos nos levam a medidas mais finas, vamos chamar assim. A mesma coisa é a rugosidade, porque também vai ser medida com um instrumento de medição. Então, aqui a gente tem uma representação, um desenho do que pode ser, né, a superfície de duas peças em contato. Tá? Então, no trabalho do deslizamento, aqui é Fundamentos do Atrito. Tá? Esse livro aqui é muito bom, tu tem que ter. Um dos efeitos que acontece entre duas superfícies em contato é a fratura de picos. Que nem aqui, por exemplo, que tem um maior que o outro, uma pontinha aqui vai quebrar. Tá? E com o passar do deslizamento, uma pontinha que quebra aqui, outra ali, outra ali. Isso é uma das coisas que faz o coeficiente de atrito, digamos, que forma o coeficiente de atrito. Tá? Outro é a soldagem de picos, tá? Não vou colocar aqui. Então, pensando por requisitos, se eu vou ter, que nem aquele de antes, o requisito de serviço, né? Se eu vou ter duas superfícies que trabalham em deslizamento, eu vou querer, é uma pergunta, eu vou querer que essas duas superfícies sejam o mais rugoso possível, para trancar bem esses picos ali, coeficiente de atrito, ou eu vou querer que elas sejam o mais lisa possível. Porque qual que é a finalidade ali de um dente, de uma alavanca, que conduz a outra? Conduzir, que nem câmbio e seguidor. Tá? É conduzir, só isso, empurrar a outra. É isso. Não é um trabalho que precisa do atrito. Que nem, por exemplo, vou lixar uma peça. Tu quer muito atrito porque tu quer tirar material, tá lixando. Não, aqui a gente não sempre existe, mas não é algo que eu preciso. Não, eu preciso. Não quero atrito. Por quê? Quanto mais atrito, relacionando aqui com os picos que se quebram, quanto mais atrito, se eu tenho uma pontinha, aqui o negócio é minúsculo, é nanúsculo, é muito menor que minúsculo. Se eu tenho uma pontinha que se quebra e outra, houve uma certa energia que fez aquela ponta quebrar. Só que a gente está falando aqui de, sei lá, quantos milhões de pontas num movimento. Então, se energia foi usada
Para quebrar aquelas pontas, eu estou perdendo energia do meu movimento. Por isso que a gente fala assim, perdas por atrito, despreze as perdas por atrito, são essas perdas. Sem falar que esse material que se fraciona, que se quebra, ele vai ficar por aqui e vai atrapalhar mais o movimento. É como colocar areia entre duas superfícies. E pode fazer aumentar o coeficiente de atrito, facilitar quebrar outras. Isso é o atrito. Então, nesse trabalho dos dentes, eu quero reduzir significativamente esse efeito. Tá? Porque eu só quero que uma superfície empurre outra. Tá? Então, eu quero uma superfície com rugosidade baixa. E rugosidade aceitável aqui, tá, da ordem da retificação, tá, entre 0,5 e 2,5 micrômetros. Aquela letra U simboliza o micro, tá, micrômetros. Então, dependendo da aplicação, dos requisitos de serviço da tua engrenagem, pode ser recomendado fazer a retificação dos dentes. Se não houver motivo, não faz, porque isso vai ser mais caro. Então a gente pode pegar assim é uma pergunta. Pegadinha. Vou te avisar que é pegadinha, tá? Aí tu responde não, tá? Então a gente pode pegar a rugosidade mais baixa que a gente conseguir. Tipo, vamos pegar assim, ó. Se ali tá fazendo 0,5, eu conheço um cara aí que faz com rugosidade 0,1. Aí eu quero ver pico quebrando. Não. Por quê? Tá, aqui a gente falou peça com peça. E quando a gente está falando em contato metálico e deslizamento, tu já ouviu falar por aí nos lubrificantes? Por exemplo, óleo ou graxa. O que o lubrificante faz? Tu já sabe, lubrificação é uma coisa comum aí, até fora do ambiente industrial, né, em casa, na bicicleta, no carro, em tudo. Tá? O lubrificante, o serviço dele, um dos serviços dele é reduzir o atrito. Opa, como assim? A gente falou aqui, né, dos picos, isso que parece um relevo, umas montanhas, né? Como é que o lubrificante atua aqui então para reduzir o atrito? A camada lubrificante, tá, ela tem que se aderir aqui, né, nesse relevo, tá, de um lado e do outro. E vai ficar, tem a camada limite aderida à superfície. E o que é a camada limite? Por exemplo, tu pega uma peça metálica, na cozinha, pega um prato e óleo de cozinha, tá? Coloca ali bastante óleo no prato, tá? Aí levanta o prato. Vai escorrer aquele óleo. Não vai escorrer 100%. Vai ficar um tanto ali, né? Aquilo ali é a camada limite. A água é diferente. A água sim pode escorrer tudo, porque esses dois fluidos, água e óleo, têm adesividades diferentes, tá? Então, a camada de óleo vai se aderir à superfície e, dependendo aqui das dimensões e configurações, vamos chamar assim, esse colchãozinho de óleo pode fazer com que não ocorra o contato entre o pico de lá e o pico de cá, né? Digamos, um colchãozinho de um lado e do outro, pode ser que uma camada flutue na outra. Isso é lubrificação. E por que tu não vai mandar o teu amigo lá fazer a rugosidade superficial de 0,1? Porque para manter a película lubrificante eu preciso de uma rugosidade mínima. Ponto. Final dessa sentença. Fazendo uma outra observação, tá, sobre a manutenção da película lubrificante, um dos aditivos dos óleos de lubrificação para engrenagens é o aditivo de extrema pressão,
que facilita a manutenção dessa camada, da camada limite, tá? Em trabalhos de extrema pressão, como é o engrenamento dente a dente, seja reto helicoidal. Coisa boa. Vamos lá. Certo? Até aí, espetacular. Toma um ar, respira, toma tua água. Ah, agora o negócio aperta, né, tchê? Tá bom, né? Tá ficando bom isso aí. Olha as aulas de novo, olha as anotações, porque o técnico que eu vou fomentar aqui, tu sejas um técnico que sabe dizer o porquê. Se tem que pegar o óleo do galão, botar aqui na lubrificação, tem que trocar a roda, não precisa muito estudo para isso. Respeitando quem faz. Tem gente que faz trabalhos maravilhosos e não estudou nunca, e gente que ganha muito bem também, tá, tem gente para todas as ações. Mas se tu tá buscando uma formação técnica, se tu tá despendendo teu nobre tempo que podias estar com a família, na praia, viajando, fazendo seja lá o que for, se tu deixou de fazer todas essas coisas maravilhosas da vida para estudar, nós vamos apertar. Se é isso que tu quer, tá, nós vamos fazer, nós estamos aqui para isso. A gente tá aqui para isso. Então a gente vai conversar sério e vamos levar isso adiante. É bom, é uma área lindíssima. E as informações estão todas aí. É só buscar, só ler, estudar, perguntar por quê, buscar o porquê, mandar as perguntas pro professor. E é isso aí. Vambora? Por que tem esse tamanho? Tá. Certo. Vamos lá. Por que tem esse tamanho das rodas, né? Seja lá qual o tamanho que seja. Daqui a pouco eu vou ao banheiro de novo, tá? Vamos lá. Bueno, uma roda dentada que tenha seu tamanho, por que tem esse tamanho? Ou as que sejam... Essa aqui o pessoal fez na aula prática, né? Mas rodas aplicadas, né? Montadas em uso, por que tem esse tamanho? Bueno, eu vou dar uma regra geral, assim, em linhas gerais, bem grandes, e dizer uns detalhes outros. Bueno, a linha geral é: a potência transmitida vai definir o tamanho dos dentes. Tá. Quando a gente fala ali da roda, ali no título, entender por que tem esse tamanho. Tá, ali a intenção é falar do diâmetro total da peça. Mas o que é importante de conhecer e entender é qual que é a real parte que tem seu tamanho influente no funcionamento da roda. É o dente. Então a gente aprimora aquele por que tem esse tamanho para falar do tamanho dos dentes. Então, a potência transmitida vai definir o tamanho dos dentes. Tu tá safo no que é potência e sua conjugação com torque e rotação. Então, vamos pegar aí uma aplicação de motores elétricos. Vou fazer aqui uma transmissão com um motor de 1/8 de CV e um motor de 20 CV. Tá, já dá para ter uma ideia rápida, assim, estimada, de que o tamanho dos dentes vai ser diferente. Tá. Bom, aqui temos a nossa roda que a gente já vem usando ela. Então, o que é dente? Tá, tu já sabe o que é o dente, né? Ali aqui, ó, essa mesma imagem também que a gente usou na outra aula, que eu tirei um disco, né? Eu fiz uma foto
próxima dessa daqui, né? Peguei como é que é o nome dessa figura? Um setor de disco. Tá, tem que saber o nome das figuras geométricas. Não é uma partezinha, não, é um setor de disco. Olha aí no teu livro de geometria. Tá. E aqui então é o dente, né? O que a gente chama de dente. Essa pontinha é o dente. Bom, a roda e o dente tem toda a sua nomenclatura. Essa figura a gente vai ver na próxima aula. Tá, mas o que eu destaco nesse momento é, aqui ó, vamos pegar esse dente. Tá? O dente tem sua altura, que é o que? Entre o diâmetro exterior e o diâmetro interior. Entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Não é o diâmetro interno, não é lá do eixo. Não, a gente está falando dos dentes. Diâmetro interno do dente. É na parte do vale, na parte baixa. Tá. Isso nos dá aqui, ó, a altura do dente. Essa é a nomenclatura da geometria. A altura do dente. Tá. Olha a figura aí enquanto eu tomo mais um gole d'água. Ali na figura diz também cabeça, né? Opa. Diz ali, ó, cabeça. Tá. Dá para entender então por essa figura, tá? A parte de baixo é pé, que o dente tem duas partes que a gente chama cabeça e pé. Tá? Dá para ver, ó, por ali. A linha que divide eles, tá, não passa exatamente na metade da altura. Tá um pouquinho mais para cima. Tá? Ou seja, a cabeça é menor que o pé. Tá? Na próxima aula a gente vai ver onde que passa isso aí. E essa linha é a nossa famosíssima diâmetro primitivo. Tá? Isso aí vem depois. O que importa nesse momento aqui é saber essa nomenclatura das partes do dente. Então, a altura, cabeça e pé. A altura da cabeça do dente é o bendito, glorioso, sagrado módulo. Tá? Na fabricação, tu vai ver lá na oficina, vamos fazer aqui uma engrenagem módulo 2, uma engrenagem módulo 3, uma engrenagem módulo 1,5, uma engrenagem módulo seja lá o número que for. O que é esse módulo? É a altura da cabeça do dente. Essas daqui, tá, que o pessoal fez em aula, que é aquela da foto. Essas daqui são módulo 2. Isso aqui quer dizer o quê? Que se eu pegar uma linha, né, uma altura um pouquinho acima da metade, até o exterior, vai ter 2 milímetros. Tá? Então, amarrando aqui, ó, a potência transmitida define o módulo. Tá? A gente pode falar módulo do dente ou módulo da roda. Tá? O mais usado, uma roda, uma engrenagem módulo 2, uma engrenagem módulo 5, seja lá o que for. Tá. Aqui, agora, eu vou mostrar uma coisinha. Quem é meio medroso, por favor, feche os olhos, tá? Porque essa parte agora aqui é para os fortes ou para aqueles que querem vir a ser fortes, né? Ninguém é fadado a se manter onde está. Pode ainda não ser forte, tudo bem, não tem problema, mas vamos trabalhar isso aí. Eu vou mostrar aqui duas coisas ninja, assim ó, outra classe. Aí vai depender
do nível de conhecimento de técnico que tu quer ser. Bom, quais eram os requisitos de serviço dos dentes? A gente falou de resistência ao riscamento, né, ao deslizamento ali entre os dentes, e a resistência à flexão. E agora, por último, a gente acabou de dizer que a potência, em linhas gerais, a potência define o módulo do dente. Tá. E tu já entendeu, né, que o dente ele é composto pela cabeça e o pé, né, e ele faz os serviços de riscamento e flexão. Ou seja, a potência vai definir o módulo para riscamento e para flexão. Tem uma coisa muito valiosa que a gente usa que se chama equação. Tá? Um papo sério que a gente já falou, tendo em vista que tu quer ser técnico, e pode sê-lo desde já, tu não vai chamar de fórmula, tá? Por mais que alguns professores chamem, tá, ok, beleza, deixa, mas tu vai chamar de equação. Fórmula é na química. Formulação química. Aquilo é fórmula. Matematicamente, que é o que a gente traz aqui, são equações. Uma equação traz menos mistérios do que uma fórmula. Porque tem ali as variáveis, é só colocar o valor em cada uma, fazer a conta, deu. Não tem nada de misterioso nisso. Então o que eu falei que eu ia mostrar aqui, ó, quem acha que não tem força suficiente para olhar aqui, fecha o olho, tá? Vai ali tomar sua água, vai no banheiro, que eu chamo daqui a pouco, tá? Pode ficar de olho fechado escutando, que eu vou chamar. Quando passar o terror, eu olho. Equação AGMA para desgaste. Tá? São esses fatores aqui. Se a gente falou ali em módulo do dente, tá, e que a potência define, em linhas gerais, a potência define o módulo, se tu quer saber especificamente qual módulo usar na tua transmissão para consideração de desgaste, use essa equação. Ai meu Deus, que horror! Assustou! Assustou por quê? Por que uma equação desse tamanho a algumas pessoas, conforme já ouvi, assusta? O que tem de assustador nisso aqui? Ah, esse monte de letra são variáveis? Ah, mas o que é esse T? É o torque, tá? Vai ter um valor, coloca ali. Ah, mas o que é o E? É o módulo de elasticidade na unidade de megapascal, pega o valor e coloca ali. E vai colocando todos. Ah, mas da onde que eu tiro? Do livro? Ou do teu serviço, ou de tabelas, de gráficos, de estimativas, coloca ali. Ah, e a raiz cúbica? Isso aqui faz. A gente faz uma tabela no Excel, no LibreOffice, no Planilhas Google, deixa pronta e é só entrando com os valores. Não tem nada de assustador nisso aí. Então, essa equação é para cálculo do módulo com base no desgaste. E eu disse que aqui era outro nível do entendimento técnico, porque essa equação eu trabalho com o pessoal da engenharia. Tá? A gente faz esses cálculos realmente para dimensionamento de engrenagens. Tá? Para o nível técnico,
Eu não exercito isso e eu não cobro. Mas tu sabe que se tu sabe um pouco a mais, falando de quantidade de conhecimento, se tu sabe um pouco a mais, ou um tanto a mais, isso pode fazer alguma diferença. Em algum momento. A questão é, a grande sacada do estudo é que tu não sabe quando que tu vai precisar daquelas coisas. Mas quando precisar, se tu já souber, melhor. Tem uma frase que eu assisti numa palestra, que o cara dizia assim, ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Mas quem estiver mais preparado vai estar melhor. E o que eu quero dizer com isso? No nível técnico, tá, a gente não vai fazer essas contas aqui, mas tu já sabe que existe algo assim. Ou quem for cursar engenharia, ou como técnico mesmo, se quiser, professor, eu tô a fim de fazer um exemplo com isso aí, um exercício. Vamos fazer? Me pede, a gente faz. Bueno, o outro requisito de serviço era deixa eu mudar a ponteira aqui. O outro requisito de serviço, era flexão do dente, né? Aqui, ó. Então, é outra equação semelhante, tá? Com os fatores para flexão. Ok? Deu. Acabou. Pode abrir os olhinhos, tá? Pode voltar do café. Agora segue a nossa aula normalzinha, tá? Bem tranquilinha. Quem assistiu aí, os colegas aí que ficaram, né? Que não saíram da sala, né? Vão ter alguma vantagem aí. Tomara. Bom. Então, por que tem esse tamanho? Juntando o que a gente viu lá, primeiro, que a potência define o módulo, tá? E essas duas das equações, a gente não vou ficar falando delas, tá? Era só para ampliar o conhecimento. Tá, tu já entendeu o que é o módulo? O que é módulo? Módulo é uma parte do dente ali, né? Tá. E a potência vai definir o tamanho dessa parte do dente, observando o riscamento e flexão. Tá. Então, pergunto agora nesse momento. Pegando aí uma ferramenta módulo 2 para fabricação, fazendo duas rodas diferentes com módulo 2. Pergunto: a quantidade de dentes influencia, agora falando de diâmetro, tamanho, tá? Perdão, falando de tamanho, aqui no título do slide como sendo o diâmetro, tá? O tamanho total da roda. A questão é, então, agora, é uma pergunta, a quantidade de dentes influencia no diâmetro da engrenagem? Sim ou não? Sim. Aqui temos, nessa figura, duas rodas que estão em proporção real, em proporção 1:1 entre elas, tá? E elas representam módulo 2. Temos uma com 36 dentes e uma com 10 dentes. Tá. 10 e 36. As duas com módulo 2. Bueno, tá? A com mais dentes é maior. Essa não é difícil de entender, né? Detalhe aqui, ó, uma chamada para a próxima aula. Se elas duas têm módulo 2, lembrando que a maior ela tem um desvio de representação do formato dos dentes por causa do programa de desenho, tá? Mas ela tem o formato, aquele arredondado do dente que a gente vai ver na próxima aula. Se as duas têm módulo 2, aqui é agora chave de ouro.
Se as duas têm módulo 2, elas podem engrenar-se. Para serviço de engrenamento direto, as duas rodas têm que ter o mesmo módulo, tá? Bom, tivemos uma aula exclusiva sobre relação de transmissão. Tu já tá safo, entendido no que é relação de transmissão, quais os fatores que influenciam na relação de transmissão, principalmente, qual? Esse que a gente acabou de ver, né? Quantidade de dentes da entrada e da saída. Então, tomando como exemplo, tá? Uma engrenagem motora de 10 dentes. Primeiro exemplo, eu quero uma certa relação de transmissão. Segundo exemplo, eu quero outra relação de transmissão diferente da primeira. O diâmetro da engrenagem movida vai ser diferente entre essas duas? Sim ou não? A quantidade de dentes entre essas duas engrenagens movidas será diferente? Sim ou não? Tomando como exemplo duas engrenagens motoras de 10 dentes, e se eu quiser diferentes relações de transmissão, volta lá e olha de novo a aula de relação de transmissão. O diâmetro das rodas movidas vai ser diferente. Outro fator que influencia o tamanho. A gente está no nível entender por que tem esse tamanho. Outro fator que influencia o tamanho. Dependendo da concepção da máquina, eu posso partir de uma concepção livre, a partir da relação de transmissão, e eu posso ter a opção de fazer as engrenagens do menor tamanho possível para ser mais econômico e porque a minha máquina permite. Tá. O menor para recomendado que a gente vai trabalhar é 12. Aqui estão com 10, mas é só para o nosso exemplo, tá? Ou eu posso ter uma condição em que eu tenha restrições dimensionais e eu não possa fazer as rodas com o menor diâmetro possível. Por exemplo, eu tenho o motor elétrico e o mecanismo acionado, e o motor tem um certo diâmetro. Bota uma rodinha assim e a outra não dá, a máquina vai encostar uma na outra. Então, por exemplo, posso ter uma situação em que requisitos de serviço, restrições, possam ser geométricas, e eu diga, por exemplo, os eixos paralelos entre si têm que estar entre 200 e 300 milímetros, entre 20 e 30 centímetros. Nesse intervalo, bota aí do jeito que for, que tá bom. Então, pegando como exemplo uma relação de transmissão 1 para 1, se é 1 para 1, as duas rodas têm a mesma quantidade de dentes. Isso. A mesma quantidade de dentes. Então, essas duas aqui agora, duas, pegando da esquerda a motora, tanto faz, duas relações de transmissão 1 para 1. Se essa aqui entrar com uma rotação de 300 RPM, essa daqui vai sair 300 RPM, em inversão, mas 300 RPM. Se essa aqui entrar 300 RPM, essa aqui é maior, essa aqui vai sair 300 RPM. Né? Tá. 1 para 1, 1 para 1. A distância entre eixos, entre elas, comparando, é diferente. Então, pode ser outro requisito de projeto que me leve a mexer no parâmetro diâmetro das rodas e, obviamente, quantidade de dentes. Bom,
voltando naquela frase que a gente falou antes ali, né? Por que tem esse tamanho? A gente falou que a potência define o módulo, né? Foi esse raciocínio que a gente falou. A potência define o módulo. Então, aqui eu tenho, na mesma proporção das outras, uma roda de módulo 2 mm, módulo 3 e módulo 4. Essas três têm a mesma quantidade de dentes. Então, se o módulo é a altura, né, de quê? Da cabeça do dente. O módulo é a medida da cabeça do dente, não é a altura do dente, o módulo é a cabeça do dente. E a potência, agora é um engrenamento lógico. E a potência define o tamanho do módulo. Se eu tenho transmissões de maior potência, em linhas gerais, geralíssimas. Já digo por quê. Se eu tenho uma transmissão de maior potência, o convite é que o módulo venha a ser maior. Sendo o módulo maior, o diâmetro da roda também vai ser maior. Comparando uma mesma quantidade de dentes. Tá? E eu falei ali que, em linhas gerais, né, a potência governa o módulo, porque eu também posso fazer compensações de materiais. Um exemplo paralelo, curto e falando baixo para não atrapalhar. Eu posso fazer compensações de materiais. Vou precisar fazer eu preciso de um módulo maior para ser mais resistente à flexão. Mas eu não tenho, de repente eu não tenho espaço para isso, ou eu tenho uma limitação geométrica da distância entre eixos. Bom, então eu posso trocar o material da roda, usar um outro aço ou um outro material que me dê maior resistência e eu consiga essa compensação de maior resistência pelo material do que pela geometria do dente. Pode ser também. Mas a princípio, vamos pelo raciocínio de que a potência governa o módulo diretamente. Então, um exercíciozinho aqui só para a gente caminhar para o abraço final dessa aula de nível entender. Bom, no slide anterior ali, ó, tinha quatro quadros, tá? E um deles tinha o nome ali relação de transmissão, né? Qual é a influência da relação de transmissão no tamanho das rodas. Então, tua tarefa aí é voltar ali e calcular, né, quais que são aquelas duas relações de transmissão, tá? Outro exercício. Na aula do nível lembrar, nessa parte do tamanho, tá? Qual o tamanho, eu mostrei duas imagens, uma que era de um relógio de pulso desmontado e outra que era de uma caixa de transmissão de navio, para mostrar diferentes tamanhos, tá? A essas alturas em que já estamos agora, tu tem ideia de que se aquelas rodas têm tamanhos tão diferentes entre si, podemos desconfiar que a potência transmitida entre elas é diferente de uma para outra comparando. Ora, qual que é a potência? Jesus! Qual que é a potência do mecanismo motor de um relógio de pulso? Fiquei curioso agora para conhecer o número, mas é algo muito pequeno. Quantos CV tem o motor de um relógio de pulso? Nossa, vou ter que usar notação científica aí, na menos 3 ou menos sei lá quanto. Uma potência muito pequena. Qual é a força, qual é o torque que é requerido para mexer os ponteiros do relógio? Tá, vamos chegar nesses valores aí algum dia, por curiosidade, porque realmente o projeto mecânico de relógios é algo muito bonito. Agora, na outra foto era uma caixa de transmissão de navio. Puxa vida! São requisitos de potência extremos. Qual é o requisito de torque que eu preciso para
fazer, vamos pensar assim, a primeira marcha, para fazer a partida de um navio carregado, empurrando água, é sutilmente diferente, uma questão de números apenas dá diferença para o requisito de serviço dos ponteiros do relógio. Tá. Então tua tarefa vai ser voltar lá naquelas imagens do relógio do navio e fazer uma estimativa do módulo dos dentes, de um caso e do outro. As duas fotos tem ali, tu pode pegar os slides também, né, que aí tu amplia melhor. As duas fotos têm tem elementos na imagem que te consegue dar dimensões. E aqui a gente trabalha uma outra habilidade muito importantíssima na tua carreira técnica, que é a estimativa. Vou te perguntar, tá, qual que era o módulo da roda? Ah, não sei. Tá, então estima. Ah, mas eu não sei. Bueno, vamos tratar de querer saber. Tudo bem, não sei, mas está entre 0 e infinito. Tá. Módulo 0, bueno, não existe. Ah, deve estar entre o módulo... Bom, vamos começar com o módulo meio. Está entre módulo meio milímetro e 1 metro. Pô, entre isso e isso. Tá, bueno, é meio grotesco, mas tudo bem. E aí vamos aproximando. Até o ponto que, com sensatez, tu consiga dizer, olha, olhando, por exemplo, do relógio, olhando ali, que tem a caixa do relógio, né, que é a parte montada. Um relógio de pulso deve ter mais ou menos tantos milímetros de diâmetro, tantos centímetros. Estou vendo ali a engrenagem do lado dele, por comparação dimensional, olha, acho que essa engrenagem tem um diâmetro de tanto, mas a gente quer o módulo. Então aqui, olhando a quantidade de dentes, ou até o tamanho aqui do dente, né, posso estimar aqui que a cabeça do dente, o módulo dessa roda é mais ou menos tal número. É isso. Na da caixa do navio, tem um homem que aparece na foto, aquilo pode te dar uma ideia dimensional. E naquele vídeo eu dei a minha estimativa de diâmetro daquela roda. Tudo bem, aquela lá é helicoidal, bielicoidal. Mas o raciocínio para módulo é o mesmo. Tá? Então, faça aí a sua tarefa, me envie suas dúvidas, ou pode marcar aqui nos comentários. Se tu fizer, aí eu vou saber que a coisa está andando e eu vou poder contar contigo lá na frente, né, como um colega sério da área técnica ou como um curioso que quer saber mais sobre o assunto. Muchas gracias, entonces, hasta pronto.